Amigos, sem enrolação, a gente vai direto aqui na matéria lá do site Josimar, Crime e Punição. Para quem não conhece, os jornalistas aqui que fazem essa matéria é o Paul Brown e o Philippe Auclair. Esses dois mostraram ao mundo quem era a 777 Purchase, através de suas dezenas aqui de matérias. Bom, vamos lá. Crime e Punição. A ACAP suspendeu a venda do Standard Liège. Uma investigação criminal foi aberta em Gênova. Galera, eu não li ainda, tá? A gente vai ler junto. E o futuro de todos os clubes do decadente Império 777 Purchase pode em breve estar nas mãos dos reguladores dos Estados Unidos. Isso aqui a gente já fez um vídeo já falando sobre isso, por Philippe Auclair e Paul Brown. Josimar já mostrou como o dinheiro de milhares de segurados foi colocado em risco financiando uma série de investimentos ruins pela 777 Purchase. Não foram dinheiro deles, foram dinheiro dos outros, tanto quando era 777 e agora sendo ACAP. Por quê, amigos? 777 é ACAP e ACAP é 777. Incluindo em clubes de futebol. Agora os órgãos governamentais encarregados de protegê-los, os reguladores lá dos Estados Unidos, esses são os órgãos governamentais encarregados de proteger os segurados, estão revidando. Em uma petição bombástica, o comissário Jonathan Pike, do Departamento de Seguros de Utah, está buscando permissão judicial para tomar o controle de 3 das seguradoras que forneceram grande parte desse financiamento. E o diretor de seguros da Carolina do Sul, Mike Wise, cujo estado tem colaborado estreitamente com o Utah por meses e hospedadas as outras 2 seguradoras cujos fundos foram investidos nos clubes, incluindo o Vasco, parece pronto para seguir o mesmo exemplo aqui de Utah. Ou seja, entrar na justiça para ter essas seguradoras sob o controle dos órgãos governamentais. Se isso acontecer e os tribunais derem sua aprovação, tem que passar por um juiz, as ações em todos os clubes detidos pela 777 e atualmente controladas pela ACAP estariam subitamente sob supervisão desses 2 reguladores. Mas Utah e Carolina do Sul não têm interesse em administrar clubes de futebol, particularmente os deficitários e endividados. Eles só querem ter certeza de que os segurados recebam de volta o que lhes é devido. Todas as 5 seguradoras são de propriedade da ACAP, cujo presidente CEO Kenneth King é acusado na petição de um histórico de anos de autonegociação, conflitos de interesses e ofuscação. Arquivada na sexta-feira, 21 de março, e tornada pública na segunda-feira seguinte, a petição também alega que, embora o investimento da 777 Purchase e seus clubes de futebol tenha tornado as seguradoras de King insolventes, ele e outros funcionários da ACAP se beneficiaram diretamente e indevidamente desses investimentos, por meio de taxas de administração, um condomínio em Miami, empréstimos hipotecários e compensação paga diretamente à ACAP. Está aqui a parte que fala isso aqui na petição. A gente já colocou essa petição, inclusive, nos nossos vídeos. De acordo com a petição de Utah, não houve praticamente nenhum retorno sobre esses investimentos, resultando em uma crise tal que King assumiu o controle da 777. Isso será familiar aos leitores de Josimar e coincide com alegações do mesmo efeito feito pelo credor rival Lindenhall Capital, em sua alegação de fraude de 600 milhões de dólares, que acusa King de ser o cérebro secreto por trás da 77. A petição de Utah, se concedida, daria até mesmo ao Estado o poder de colocar as seguradoras, se for considerado necessário, em liquidação. Outra investigação criminal. Onde isso deixa os clubes de futebol? Bem, a ACAP está fortemente exposta a quaisquer perdas que esses clubes tenham e já está sob ordens de ambos os reguladores estaduais para vendê-los. Mas até agora, ela só se desfez do Melbourne Victory, sem nenhum retorno financeiro para os segurados, e problemas estão surgindo em outros lugares. Josimar recebeu a confirmação de que a Guardia de Finanza, Unidade de Fraudes e Crimes Financeiros do Ministério das Finanças italiano,
incluiu uma investigação sobre os eventos em Gênova, onde a ACAP entrou com uma liminar contra a aquisição do clube por um consórcio romeno liderado pelo multimilionário Dan Sucur. Galera, isso aqui a gente já viu. Na verdade, isso aqui eles deram um golpe em cima da 77. A investigação criminal se concentra na natureza potencialmente fraudulenta da aquisição da Sucur e, embora tenha sido desencadeada pelo processo civil da ACAP, é independente dele. O ex-presidente do Grifone, Alberto Zangrilo, foi intimado em 26 de março pelo promotor adjunto Alberto Landolfi como uma pessoa informada dos fatos, assim como o ex-vice-presidente do clube, André Di Angelo, o único membro do conselho do Genoa a não ter dado sua aprovação à operação. Uma consequência imprevista do golpe, entre aspas aqui, de Gênova, é que a ACAP agora também está enfrentando um congelamento de sua participação de 14% no Sevilha FC, que é estimada em 20 milhões de euros. Essa participação é de propriedade no papel da subsidiária espanhola da 777 Partners Sevillistas Unidos SU, a entidade que a 777 também usou para comprar o Genoa CFC. É como se fosse a 777 Carioca LLC, aqui é a Sevillistas Unidos. Em 6 de março, os novos proprietários majoritários do Genoa obtiveram uma ordem judicial no Tribunal de Primeira Instância de Madrid, que colocou todos os ativos da SU, incluindo sua participação no Sevilha FC, sob 7 chaves. O Tribunal Espanhol aceitou a alegação feita pela Sucur de que a Sevillistas Unidos / 777 Partners não haviam cumprido suas obrigações financeiras com o Genoa CFC e ordenou que os ativos da SU fossem apreendidos lá das Sevillistas, da parte que a 777 ainda tem no Genoa, que agora eles são minoritários. Entre parênteses aqui, temporariamente, até um total de 15,5 milhões de euros, incluindo juros. A natureza dessas obrigações financeiras não é totalmente clara. A mídia local falou de uma dívida contraída pela Sevillistas Unidos. No entanto, fontes sevilhanas disseram a Josimar que essa dívida era uma dívida falsa, gerada por ambas as partes para fins contábeis. Para a gente ver o rolo que está não só no Vasco, mas no Genoa, no Sevilha, no Standard Liège, enfim, cara, tá um rolo doido. Está claro, então, que a ACAP não pode vender suas participações no Genoa, Sevilha ou, ao que parece, no Vasco da Gama, que recentemente nomeou administradores judiciais enquanto a gerência tenta tirar o controle da empresa de King. Mas se você pensou que isso significava que a ACAP iria, em vez disso, seguir adiante com a venda do Standard, Hertha Berlim e Red Star, você estaria enganado. Nenhum progresso foi feito no Hertha ou no Red Star. E em um desenvolvimento chocante, o Standard atualmente parece estar fora de questão. Amigos, isso aqui é um comunicado dos Ultras lá do Standard Liège. Eu vou ler aqui o que isso significa. Isso aqui, na verdade, é uma ameaça para a ACAP. Vamos lá. Ultras ameaçam a ACAP. Eu vou na parte lá que traduz, tá, o documento. Enquanto nosso amado clube está à venda e supostamente estamos entrando na fase decisiva desse processo, parece não haver fumaça branca no horizonte. Pior ainda, parece que a ACAP, liderada por seus criminosos de colarinho branco, continuam a aumentar suas demandas sobre potenciais compradores futuros, mesmo que isso signifique arriscar perder o interesse de algum deles. Os Ultras explicaram em seu comunicado à imprensa. De fato, semanas se passaram sem nenhum progresso visível e, de acordo com fontes próximas, alguns compradores em potencial estão começando a perder a paciência com essa falta de respeito e essas reviravoltas da sorte. No final, a ACAP não é melhor que a 777 Partners. Ainda podemos ler. À luz de todos esses elementos, estamos soando o alarme e pedindo à ACAP para acelerar o processo de venda para anunciar o comprador bem-sucedido. Após esse anúncio, negociações exclusivas entre essa última e a ACAP ainda podem levar várias semanas antes que a venda seja finalizada.
Basta dizer que a próxima temporada já parece bem e verdadeiramente comprometida, continuou o comunicado à imprensa. E os Ultras emitiram um aviso sério para a ACAP. É hora de parar de brincar com os nervos de todos. Se a fumaça branca não for visível nos próximos dias, nós reservamos o direito de nos envolver em ações mais significativas. Continuando aqui. Apesar de firme interesse de um licitante dos Emirados e de um americano, fontes belgas informaram ao Josimar que a ACAP aumentou repentinamente o preço pedido pelo clube para 50 milhões de euros, mais do que o dobro do que qualquer um dos licitantes estavam dispostos a pagar. Ô senhor! Então, a ACAP insistiu em reter os ativos físicos do Standard, o estádio Sclessin e a academia do clube, para alugá-los ou arrendar de volta ao clube. Agora, a nova equipe de gestão do clube foi informada de que a ACAP deseja adiar a venda. A questão é, por quê? Cara, eles tinham compradores para o clube, aumentaram, né, o valor e ainda falaram, a gente vai reter o estádio e a academia. Ô, senhor! Mas a questão é, por que eles estão fazendo isso? O Standard, que perdeu 26,4 milhões na temporada 23 e 24, precisa de 2 a 3 milhões de euros em financiamentos da ACAP todo mês, em um esforço para obter uma licença profissional para a temporada 25-26, a ACAP teve que prometer continuar financiando o clube durante toda a temporada. A petição de Utah parece ter colocado essa perspectiva em dúvida, até porque, se não for mais controlado pela ACAP, se os reguladores assumir, eles não vão querer ficar tirando dinheiro ainda dos segurados para financiar o Standard. Com tanta incerteza, não é de se admirar que os fãs do Standard estejam descontentes, com os ultras do clube divulgando uma declaração mordaz na qual a ACAP é descrita como bandidos de colarinho branco. A petição de Utah também revela pela primeira vez exatamente quanto dinheiro os segurados da ACAP investiram diretamente na subsidiária da 777 Partners, que detém todos os clubes de futebol da empresa falida de Miami. Essa subsidiária se chama Nutmeg Acquisition e, de acordo com a petição, recebeu 219 milhões de dólares de financiamento diretamente das seguradoras de Utah. Começou com um empréstimo simples de 23 milhões de dólares em 2022, mas esse empréstimo já foi alterado mais de 12 vezes. Sua data de vencimento foi estendida, os juros sobre ele foram diferidos ou capitalizados, e o saldo devedor cresceu para colossais 350 milhões de dólares. Após a insolvência da 777 Partners, a petição afirma que King exerceu certos direitos da Utah Insurance para reestruturar os empréstimos da Nutmeg. A Utah Insurance, galera, são as 3 empresas da ACAP em Utah juntas, tá? Para reestruturar os empréstimos da Nutmeg. Após a reestruturação, a ACAP Holding, não a Utah Insurance, recebeu benefícios financeiros da 777 Partners e da Nutmeg. Esses benefícios financeiros, alega Utah, deveriam ter ido diretamente para os insurers, em nome dos segurados. Olha isso, cara. Mas não foram, porque foram para a holding de King. A petição afirma que a ACAP Holding recebeu um mandado para comprar 35% da Nutmeg. Esse mandado foi avaliado em aproximadamente 54 milhões de dólares. A Nutmeg posteriormente concedeu à ACAP Holding e não à ACAP Insurance uma opção para adquirir outros 20% da Nutmeg, ô senhor, em troca da concordância dos insurance, com a satisfação parcial e o cancelamento do empréstimo em um valor igual a 120 milhões de dólares. Caraca, que rolo doido, irmão. Os caras são muito bandidos. Se King exercesse esses mandados, ele, e não as seguradoras, se tornaria o proprietário majoritário da Nutmeg. Além disso, King é então acusado de tentar proteger seus investimentos, levantando dívida de terceiros sênior para suas próprias seguradoras e subordinando suas garantias. Acredita-se que essa dívida de terceiros seja um empréstimo da GDA Luma, que conta com o coproprietário do Chelsea, Todd Boyle.
entre seus investidores e que Josimar revelou ter chegado a uma taxa percentual anual paralisante de 46%. A petição de Utah alega que a advogada interna da ICAP, Jill Jetman, agiu tanto para as seguradoras como credora, quanto para a Nutmeg como devedora. Ao concordar com essa emenda, tá igual o Alain Belaciano aqui no Vasco. Ô senhor, não está claro se esse empréstimo já foi pago, e se em caso afirmativo, de onde veio o dinheiro. Tá aqui a parte da petição. Ações irresponsáveis. A ICAP entrou com uma moção para suspender a petição de Utah e quer que o caso seja ouvido durante os procedimentos relacionados que devem ser levados a um tribunal em 12 de maio. Tá tudo próximo, tá, galera? Em uma declaração, o presidente e CEO, Kenneth King, disse: em vez de aceitar as consequências do processo que ele iniciou, o comissário está agora indo a extremos para punir a ICAP por exercer seus direitos constitucionais, estatutários e administrativos para contestar suas afirmações falaciosas, que se baseiam em alegações sem fundamento. Realmente não se pode subestimar o quão financeiramente prejudiciais as ações irresponsáveis do departamento foram para a ICAP, nossos segurados, proprietários de anuidades e, finalmente, os contribuintes de Utah, que estão financiando o teatro e as narrativas falsas do departamento. Nós defendemos firmemente nossas ações e acreditamos que nossas empresas permaneçam fortes e estamos ansiosos para refutar as alegações do departamento no tribunal. Tanto a 777 Pertinence quanto a ICAP continuam sob investigações do Departamento de Justiça e da Comissão de Valores Mobiliários por possíveis violações das leis de lavagem de dinheiro. Amigos, eu vou falar para vocês. Quando a 777 não conseguiu comprar o Everton, eu pensei assim, fudeu, né? Porque esses jornalistas vão parar de fazer a matéria porque eles iniciaram tudo isso para botar um fim na 777 e impedir que ela comprasse o Everton, né? Porque eles sabiam de todo o histórico ou tinham desconfianças de que a 777 era um grande fantasma, né? Uma empresa criada justamente para lucrar só e foda-se, né? Foda-se os ativos que ela compra. Elas só querem lucrar, como a gente está vendo e vimos diante de todas as reportagens que eles fizeram. Graças a Deus, mesmo com a negativa deles lá no Everton, esses dois jornalistas aí, tem mais jornalista por trás, mas são os dois que aparecem mais, o Paul Brown e o Philippe Auclair, continuaram fazendo reportagens a respeito da 777, graças a Deus, porque só tem eles que fazem isso, né? E aí a gente vê todo o rolo por trás disso, como os clubes ficam reféns. Vasco faz parte disso. E aqui no Vasco é um pouco até pior do que acontece com os outros clubes, porque aqui ainda a gente tem as decisões, né, que estão sendo analisadas no TJ do Rio de Janeiro, e a gente ainda tem a arbitragem, que só possui um árbitro, de 3 que precisam para iniciar realmente a arbitragem, né, esse desenrolar todo desse conflito Vasco e 777. Muita gente fala, o Vasco vai ser vendido, vende o Vasco, revenda já. E eu pergunto, revender o quê? Revender o quê? O Vasco só tem 30%, 10% está penhorado, tem 20%. Desses 20% só pode vender 10%, porque 10% são aquelas ações classe A, são as ações que não podem ser vendidas, são as ações que protegem a associação de chegar um dono e querer mudar o nome, de querer mudar as cores, de querer sair do Rio de Janeiro e ir para outro estado. São essas ações que protegem a associação disso. Não dá proteção 100%, porque se você tiver um presidente louco e o investidor chegar, olha, eu vou querer sair do Rio de Janeiro e ir para outro estado. Se a associação assinar lá, o presidente da associação assinar, claro que isso passa pelo conselho, isso passa por AGE, mas se assinar, muda, tá? Muda as cores, muda hino, muda tudo, irmão, muda tudo. Basta que esses 10% do associativo aceite. Careca, mas, porra, uma AGE nunca vai impedir isso. Irmão, eu não tenho certeza disso, não. Até porque as votações são todas online. A gente tem a nossa torcida idiotizada, que se chegar um comprador e disser, olha,
A gente vai investir 2 bilhões aqui. Vamos botar 2 bilhões, pagar tudo, fazer tudo. Só que a gente vai mudar de estado, a gente vai mudar as cores do clube, a gente vai mudar a camisa, a gente vai mudar a porra toda. Vamos começar do zero de novo. Vai ter muita gente que vai querer, cara. Muita gente que vai querer. Eu não duvido disso, não. Diante de tudo que eu vi, eu não duvido disso. Cara, o Vasco foi vendido. Os torcedores decidiram que eles não eram mais o dono do clube. Vamos passar para um outro dono. Vamos passar por um grupo de pessoas se vendendo toda a história do Vasco, vendendo tudo que o Vasco conquistou com suor e sangue em troca de promessas de ser campeão. E eu nunca imaginei que os sócios, os torcedores do Vasco iriam aceitar essa desgraça. Nunca imaginei. Tá aí. Ainda tem gente pedindo para vender de novo. Mesmo após já ter dado merda, já ter dado errado. Fazer o quê, né, cara? Fazer o quê? Eu não duvido que se chegar um dono e falar assim, olha, eu vou quitar toda a dívida de vocês, eu vou injetar aqui um dinheiro forte, eu vou trazer Ciclano, Beltrano, Fulano, caralho, mas eu quero mudar as cores, eu quero mudar o nome e eu quero sair aqui do Rio de Janeiro e para outro estado. Vou dizer para vocês, a maioria dos torcedores irá aceitar. A maioria. Vai ser uma minoria só. Igual foi a minoria da venda, será uma minoria só que não vai querer. Mas a grande maioria vai falar, sim, eu quero título, eu não aguento mais, tantos anos de sofrimento. O cara vai trazer título, gente, pelo amor de Deus. Bom, a gente já viu que a ECAP retirou o Standard Liège praticamente de venda, porque dobrou o valor dele. Vai ser difícil ter um investidor que pague o dobro do que era. E ainda sem ter os ativos do estádio, lá da academia. Eles retiraram esses ativos, né, esses imóveis da venda. Então vai ser muito difícil. Lembrando que lá não é um clube associativo, é uma empresa. E assim, vai ser difícil. Quando a pessoa compra, ela quer comprar tudo, né? Não quer comprar só parte, só o futebol. Não, ela quer o estádio, ela quer a academia, ela quer o CT, ela quer a porra toda. E eles retiraram isso da venda, não tem mais. Com os torcedores já avisando, vai dar merda, hein? Vai dar merda. Vendam logo, vendam tudo, senão vai dar merda. Deixa eu fazer uma pausa aqui, breve, porque eu lembrei de uma coisa. Tem muita gente que fala assim, porra, Careca fala mal de todo mundo, Careca é isso, Careca é aquilo. Cara, eu não consigo ver um cara mentir assim abertamente e eu ficar calado. Por isso que eu venho e falo. A gente acabou de ler uma matéria de que o único clube que saiu, que a 777 abriu mão, foi o Melbourne Victory. O que será, né? Time lá da Austrália, que eles investiram pouco e abriram mão. Só Deus sabe como, né? Que eles abriram mão, né? Só Deus sabe. Mas na matéria aqui diz que não teve acordo nenhum financeiro. Eles simplesmente, não queremos mais. No Genoa, eles tomaram um golpe. E todos os outros clubes ainda estão aí, brigando, batalhando, tentando se livrar, ou que eles vendam logo as ações. E aí a gente viu, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, de um cara que tem mais de 100 mil inscritos e falou isso aqui, olha aí. Vitória aí na justiça. Mais um clube conseguiu se livrar aí da 777 Martins. Isso mesmo. O Melbourne Victory já tinha conseguido aí se desvincular do Genoa, né? E o Standard Liège. E hoje foi a vez do Red Star, o primo pobre do Paris Saint-Germain, lá da França, da cidade de Paris, conseguir a sua liberdade. Isso mesmo, o Red Star consegue a sua liberdade aí via ao judiciário francês aí. Sendo assim, meus irmãos, falta só o Vasco conquistar a sua liberdade, né? Porque o Melbourne Victory conseguiu, o Genoa também, o Red Star, o Standard Liège, está faltando Vasco. Por isso que eu xingo esses mentirosos. E as pessoas não entendem. Da onde que ele tirou isso? O cara tem mais de 100 mil inscritos. Da onde ele tirou isso? É da cabeça dele, cara. Só pode. Bom, vamos continuar o vídeo aí. A gente tem lá na Itália, no Genoa, a unidade de fraudes e crimes
financeiros do Ministério das Finanças italiano investigando o que aconteceu lá, que foi a retirada da 777 e a entrada do Dansuku, senhor, Red Star sem possibilidade nenhuma de venda, Hertha também sem comprador, sem porra nenhuma, e o Vasco da Gama no Sevilha também, eles já estão com as suas ações escanteadas, já botaram eles no gelo ali também. E aqui no Vasco, idem, né? Aqui no Vasco, idem. Não comandam mais porra nenhuma, até que se tenha uma decisão judicial, uma decisão da arbitragem. Enfim, cara, muitas águas ainda irão rolar de tudo isso, cara. Já pensou se os reguladores lá de Utah e da Carolina do Sul, eles tomam a ACAP do Kenneth King? Os donos do Vasco serão um departamento governamental de um estado lá dos Estados Unidos, de Utah, será dono das ações do Vasco. Ô, senhor, meu Deus, que rolo. Os segurados, cara. Os segurados da ACAP serão donos do Vasco. Olha que doideira, irmão. Que doideira, galera. Fui. Tamo junto. Forte abraço. Depois eu volto, hein. Tamo junto.